Um mistério com mais de 35 anos sem resposta. O que aconteceu com Marco Aurélio? Um escoteiro de 15 anos que simplesmente desapareceu depois de fazer uma trilha pelo Pico do Marins, uma das maiores montanhas do Brasil. Ele tinha 15 anos quando desapareceu durante uma excursão de escoteiros. Esse caso é repleto de mistérios e inúmeras questões a serem respondidas. E no vídeo de hoje você vai entender toda essa história e também tentar entender o que pode ter acontecido com o menino. Eu sou o Marcelo, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. O caso do sumiço de Marco Aurélio é o caso mais famoso de desaparecimento, envolvendo aí montanhas brasileiras. Esse caso, para vocês terem ideia, é considerado pela revista Go Outside como o terceiro caso mais misterioso do mundo envolvendo aí desaparecimento. Marco Aurélio era um garoto de apenas 15 anos de idade e fazia parte de um grupo de escoteiros chamado de Olivetanos de São Paulo. Ele era um dos 3 filhos do jornalista Ivo Simon, dos 3 filhos homens, porque ele também tinha uma mulher, se eu não me engano. Seu irmão era o Fábio e o Marco Antônio, esse último era seu irmão gêmeo. O Ivo tinha colocado seus filhos nesse grupo de escoteiros para que eles pudessem, se socializar mais, ter mais disciplina, poder desenvolver suas habilidades motoras. E nesse grupo eles frequentemente faziam expedições, excursões, faziam caminhadas, trilhas, enfim, essas coisas de escoteiro mesmo, aprender ali a disciplina, a sobrevivência ali na selva. Bom, foi numa dessas trilhas que o Marco Aurélio participou que tudo aconteceu. No dia 8 de junho de 1985, o grupo foi fazer uma trilha no Pico dos Marins. O lugar era como esse, o Pico dos Marins, interior de São Paulo. Essa montanha tem 2.420 metros de altitude, fica localizado na Serra da Mantiqueira, aqui no estado de São Paulo, fica ali perto da divisa com Minas, com o sul de Minas. Pico dos Marins, que era o mais alto do estado de São Paulo, com 2.219 metros de altitude. Bom, a história de Marco Aurélio e o seu irmão Marco Antônio já começa como uma história de superação. Os dois nasceram prematuros de 6 meses e meio, com menos de 1 quilo. Eles tiveram uma infância difícil e enfrentaram diversas doenças. Um menino que nasceu frágil, com menos de 1 quilo, e lutou pela vida. No dia do ocorrido, o grupo formado era de 4 pessoas, 3 adolescentes de 15 anos de idade e o líder, que era o Juan Bernabeu, de 37 anos. Bom, segundo o relato de alguns guias, essa montanha aí do Pico dos Marins, apesar de ser uma das mais altas do Brasil, ela não é uma montanha que tem uma dificuldade técnica muito grande para você subir nela. Então ela é relativamente fácil de ser escalada. Por isso, apesar de desafiadora, essa montanha era ideal para coroar a premiação de Marco Aurélio, que um dia antes ele tinha se tornado no seu grupo ali de escoteiros com o título de sênior. Agora ele seria tipo uma liderança ali dentro do grupo. Bom, para chegar até o topo da montanha, a partir do acampamento que eles estavam, em um sítio que ficava ali na base da montanha, era mais ou menos 4 horas de caminhada. Porém, com pouco mais de 2 horas de caminhada, mais ou menos 1.200 metros de altitude ali da montanha, um dos meninos que compunham ali o grupo se acidentou. Esse menino era Osvaldo Lobeiro. Ele tinha enfiado o pé em uma das fendas, em uns buracos que tem ali nas montanhas, e ele acabou torcendo o seu joelho. Havia uma fenda e eu enfiei meu pé lá dentro. E aí que eu torci o joelho fez assim, A propósito, a montanha Pico dos Marins, apesar, como eu disse, não é uma montanha de difícil acesso, mas ela é uma montanha que possui inúmeras dessas fendas. Essas fendas, cara, são buracos gigantescos que tem metros e metros de profundidade, tá ligado? Então, uma das teorias que eles levantam até é que talvez o Marco Aurélio tenha caído numa dessas fendas, só que, enfim, a gente vai
especular mais essas teorias depois. Bom, sem contar que a região ali, ela tem muita neblina, coisa que, assim, de você não conseguir enxergar um palmo na sua frente de quando tá bem acentuada. Pois bem, após, né, o Osvaldo aí, um dos meninos do grupo, ter se acidentado, o líder do grupo, o Juan, ele tomou uma decisão e ele pediu para que o Marco Aurélio voltasse até o acampamento para poder buscar ajuda. Algumas versões da história dizem que o próprio Marco Aurélio, como ele já era meio que uma liderança ali do grupo, ele se ofereceu para ir rápido ali descer até a base da montanha, buscar por ajuda, que foi uma proposta dele e não do Juan. Mas enfim, independente de quem tenha tomado essa iniciativa, não foi uma decisão acertada. A gente sabe que quando acontece algum acidente com algum grupo, o ideal é que todos se mantenham juntos. Bom, de toda maneira, Marco Aurélio desceu até a montanha enquanto o Juan e mais um adolescente escoravam o menino que estava machucado e o outro adolescente estava ali carregando as mochilas. O Juan, ele tinha dito para o Marco Aurélio, conforme ele fosse descendo, ele deu um giz e um apito para o Marco Aurélio e para ele marcando ali em algumas pedras o caminho que ele estava fazendo. Bom, enquanto o Marco Aurélio já tinha descido, né, ali para a base da montanha, o grupo estava retornando devagar. E como se isso não bastasse, o Juan e o grupo, eles acabaram se perdendo, né? Então eles já estavam mais devagar e eles ainda acabaram se perdendo, porque num determinado trecho ali da trilha eles tinham que passar entre duas pedras e era um trecho bem estreito e eles não iam conseguir passar porque eles estavam escorando ali o menino que se machucou. Então o Juan teve a ideia de contornar pela direita, achando que a trilha iria se encontrar novamente, só que não, ele foi para a direita e se perdeu. Então eles levaram o Marco Aurélio já tinha descido e eles levaram mais de 14 horas até eles conseguirem chegar lá na base do acampamento. Mole isso porque eles tinham levado 2 horas para chegar onde eles chegaram. Mole? Mas bem inteligente também um líder desses escoteiros, né, velho? Não conhece a montanha direita, né? A galera critica muito porque ele definitivamente não era muito bom de navegação, tá ligado? É verdade. Bom, quando eles chegaram na base do acampamento, depois de 14 horas aí de caminhada, eles tiveram uma surpresa. Marco Aurélio não estava lá. Quando chegaram no acampamento, Marco Aurélio não estava. As buscas. Após eles não encontrarem o menino, se iniciaram as buscas pela mata. Ivo Simon, que é o pai de Marco Aurélio, ele disse que uma das autoridades ali que estavam responsável por comandar as buscas disse, né, depois de 3 dias de procura, que eles iriam continuar procurando, mas pelo corpo de Marco Aurélio, porque já não tinha mais esperança de encontrar um menino com vida depois de 3 dias. Bom, ao total foram designadas ali mais de 300 pessoas ajudando na busca ali por Marco Aurélio, numa busca intensiva que durou mais ou menos 28 dias. Pasmem, cara, a galera, apesar de todo esse tempo, não encontraram absolutamente nada, nenhum vestígio, nem um fio de cabelo do Marco Aurélio. O menino simplesmente desapareceu. A segunda equipe se recusou a voltar. Foi a terceira, ficaram 2 equipes do COI procurando. E nada. Ele não marcou a... Então, ele marcou na época, ele marcou em alguns lugares, mas aí depois que chegou nessa pedra, que tinha a marcação dele e ele contornou, aí a partir de lá de baixo já não tinha mais pedra, era mata, era árvore. E não tem como você marcar com giz numa árvore cheia de orvalho, cheia de umidade, tá ligado? Quem contornou... Caralho, contornou... Não, quem contornou foi o Juan com o grupo, Foi o grupo, eles o Marco Aurélio provavelmente Marco Aurélio passou a pedra, sim. O Marco Aurélio, eles viram que tinha marcação na pedra, tanto que eles dizem que o grupo questionou, não, mas vamos tentar passar por aqui mesmo, porque o Marco Aurélio foi por aqui. E o Juan falou, não, vamos contornar aqui a pedra que nós vai conseguir também. E aí foi quando eles se perderam. Entendeu? Onde está Marco Aurélio? Mais de 35 anos depois, Marco Aurélio continua desaparecido, não foi encontrado nenhuma pista que possa levar a alguma possível conclusão do que poderia ter acontecido com ele. E o que é mais estranho é que quando o grupo chegou no acampamento ali para tentar encontrar Marco Aurélio, eles encontraram a mochila dele, estava fora da barraca, aberta e a barraca toda revirada. Só que o Afonso, que era um senhor do sítio lá, onde estava o acampamento, que conhecia muito bem a mata, ele disse que ele não tinha visto ninguém voltar. Então não sei se esse senhor não viu, o Marco Aurélio tinha chegado até aí no acampamento e ele não viu, porque as coisas dele estavam reviradas, entendeu? Então isso que é mais louco ainda, mano. O senhor tá envolvido nisso.
Não tem como saber, tá ligado? O que acontece é que ainda depois, o grupo voltou, e aí eles foram descansar um pouco, né? Porque depois de 14 horas de caminhada, e aí, logo pela manhã, o Juan, ele voltou pra mata pra procurar sozinho por Marco Aurélio por mais 4 horas, e não encontrou, e acabou voltando para o acampamento. E uma das questões que eles levantam também é por que o Juan não chamou o Afonso para ir com ele, sendo que o Afonso era da região, era dono do sítio ali, e o Afonso conhecia tudo aquela região, entendeu? Mas então o Marco Aurélio, ele chegou no acampamento. Então, não tem como saber. Mas a mochila dele tava lá? Não, a mochila dele tava lá, tava revirada e tava aberta. Então supõe-se que ele chegou até aí no acampamento, você entendeu? É uma das teorias mais plausíveis, mas mesmo assim não tem como saber. Bom, na época, o Juan, ele acabou depois de uma denúncia anônima, tá ligado? Que disseram... Ó, só pra você ver que louco, cara. O Ivo, né, ele era jornalista, então ele tinha muito contato. E aí ele pegou, e óbvio que todo mundo falou desse caso, imprensa, Fantástico, Globo, não sei o que, todo mundo, Folha, todo mundo falou. E aí ele recebia muito telefonema da galera dizendo, encontrei, não sei o que. E aí, num certo dia, no Natal, ele até conta isso, perto ali do Natal, uma denúncia anônima ligou falando que, eu tava na montanha esses dias e eu vi o Juan matou seu filho, que era o líder. Matou e picotou tudo seu filho e desapareceu com ele. Só que, mano, muito mal contada essa história, porque assim, nessa época daí, o Juan ele ficou como um suspeito e era final de regime militar e a polícia era um pouco mais truculenta até, e aí o que se tem de relatos é que ele foi torturado. O Juan foi torturado e para que ele confessasse que ele praticou, que ele fez, né, cometeu esse crime, e até as crianças, né, eles diziam ali para as crianças apontarem ali e confirmarem que o Juan tinha feito esse crime, só que as crianças não confirmaram nada, porque elas tinham convicção de que o Juan não tinha feito nada, e o Juan também não assumiu esse BO, entendeu? Tanto que o irmão de Marco Aurélio hoje, né, o Marco Antônio, ele fala que ele tem convicção, ele tem certeza que o Juan não teria feito isso, entendeu? Eu sei que ele foi muito pressionado na época, o Brasil ainda vivia o final do regime militar, ele foi submetido à tortura. Bom, e você acha que essa história acaba por aí? Agora que ela fica mais misteriosa ainda. No domingo, um dia após o desaparecimento de Marco Aurélio, quando já estava ali algumas pessoas, alguns grupos procurando por ele, o grupo de escoteiros, né, estava ali comendo uma sopa ali durante a noite, foi quando o Oswaldo, ele escutou um grito e escutou apito. E o Oswaldo, ele diz em entrevista que ele tem certeza que esse grito era do Marco Aurélio. Eu vi gritos, aquele grito era do Marco Aurélio. E aí todo mundo saiu, Marco Aurélio, vamos sair. Eles saíram do acampamento para procurar, e quando eles saíram, eles não escutaram mais barulho nenhum, e o que eles viram foram um monte de luz azul no céu. E aí é levantado uma outra teoria do que poderia ter acontecido com o Marco Aurélio, ele teria sido abduzido, tá ligado? Essa é uma outra teoria que eles também falam por causa dessas luzes que apareceram no céu aí, que eles não conseguem explicar. Esse foi um consenso geral, todo mundo falou que viu essas luzes estranhas aí, azuis no céu. Bom, tem outras teorias também que são levantadas, né, outras hipóteses. Uma das hipóteses também que eles falam, né, alguns místicos dizem que o Pico dos Marins é como se fosse, tem um lugar ali como se fosse um portal transcendental, que o Marco Aurélio teria passado por ali e ido para um outro plano, mas esse eu já acho um pouco meio viagem, né? Tá em 2027 agora, Marco. Que maluco, filha da puta. Bom, tem a teoria de que ele teria caído numa dessas fendas que tem lá e sumido mesmo. Já o seu irmão, né, o Marco Antônio, né, hoje ele fala que ele acredita que o Marco Aurélio possa ter se acidentado, perdido a memória e aí ter encontrado alguma família e ter sido criado por alguma família dali. Mas eu acho essa hipótese também eu acho ela meio pouco provável também. Porque não sei se essa família não iria tentar contactar alguém que, encontramos um menino aqui que tá sem memória, tá ligado? Então, mas é o que o irmão dele acredita também. Eu era a razão e ele era a emoção. Nós nos completávamos. Bom, para vocês terem ideia, até o Chico Xavier foi consultado pelo Ivo, né, que era o pai do Marco Aurélio na época, né? Vocês sabem, o Chico Xavier foi o maior médium, né, aí do Brasil. Quando ele conversou com o Chico Xavier falou para ele que não conseguia ter contato com o Marco Aurélio porque ele só tinha contato com o espírito. E aí eles tomaram por conta, ele até perguntou, então você quer dizer que meu filho tá vivo? Aí o Chico Xavier falou, não, eu não tô dizendo isso, só tô falando que eu não consigo contato com ele, porque, tipo assim, eu só consigo com o espírito e eu não tô conseguindo contato com ele. Então, essa foi uma válvula ali para deixar eles mais esperançosos de que o Marco Aurélio estivesse vivo.
entendeu? Porque o Chico Xavier não teria conseguido contato com o Marco Aurélio. Ele falou, olha, eu não consegui contato até hoje com ele. Aí a Nelma fala assim, escuta, então ele tá vivo, né? O Chico falou, não falei isso. Isso fez então fortalecer ainda mais essa teoria de que Marco Aurélio estivesse vivo. O fato é que mais de 35 anos depois do desaparecimento de Marco Aurélio, esse desaparecimento continua sem solução nenhuma. E é um dos desaparecimentos mais misteriosos do mundo. Eu acho que do Brasil, ele é o mais misterioso do Brasil. Eu acho que depois no mundo tem o caso lá dos Rockefeller também, né? E não sei qual outro lá. Eu sei que ele está em terceiro colocado como dos desaparecimentos mais misteriosos do mundo. Bom, qual dessas hipóteses aqui que eu falei que você acredita que possa ter acontecido com o Marco Aurélio? O que você acha que aconteceu com ele? Comenta aqui embaixo. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Até o próximo. Tchau. Me segue no Instagram, beleza? E me manda sua sugestão de vídeo lá. Falou? Tchau.